Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nesta noite, será derramada sobre as nossas cabeças. E como todas as outras vezes, estamos sendo abençoados, alimentados pelo poder da palavra do Criador, o nosso Deus, em nome do Teu Filho, Jesus. Mais uma vez, nesta noite, é um motivo de muita alegria estar com vocês, de maneira distante, mas sempre em espírito, desejando e trabalhando para que as nossas vidas sejam cada vez melhores. E para isso, o Espírito Santo de Deus tem empenhado o teu trabalho contínuo e incessante todos os dias da nossa vida. Ele tem trabalhado para que nós tenhamos o pleno entendimento e conhecimento da verdade. E nesta noite não será diferente. Nós estamos aqui unidos por livre e espontânea vontade e somos irmãos em Cristo. Estamos unidos no amor de Cristo. E isto é um diferencial, um ganho de poder muito intenso sobre as nossas vidas, porque a espontaneidade é importante para Deus, conforme eu havia explicado em uma das palestras anteriores, que o amor espontâneo, quando nós fazemos isso por livre e espontânea vontade, sem estarmos sendo forçados, mas porque amamos a Deus acima de todas as coisas, Ele então nos recompensa, porque Ele vê boa vontade em nós. Pois está escrito lá no livro de Filipenses, no Novo Testamento, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, está escrito o seguinte: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a tua boa vontade. Então a nossa boa vontade deve ser sempre latente, principalmente quando nós estamos cultuando a Deus, que é o momento em que nós entramos num processo de assimilação, ou seja, nós estamos recebendo do Criador para o nosso interior, para a nossa edificação individual e como corpo de Cristo, a edificação coletiva. Tudo isso acontece simultaneamente, porque o Espírito de Deus ele opera de maneira sobrenatural, trazendo o entendimento coletivo e individual para todos os seres humanos que têm boa vontade em aprender e querem verdadeiramente crescer na palavra, na estatura do varão perfeito. Isto quer dizer aperfeiçoamento. Deus ele tem que detectar sempre dentro de nós aquele constante estado de aperfeiçoamento, porque é isso que alegra o teu coração. Deus não está preocupado quando nós erramos, tropeçamos, não. Ele está preocupado o que nós fazemos com a constante vida que temos vivido. Então nós temos uma constante em Cristo. Então o que nós temos feito com ela? Nós temos perseverado ou apenas dado ouvidos e depois que ouvimos, deixamos aquilo passar batido e não exercemos aqueles princípios e as leis do universo dentro de nós? Então o que nós temos feito com o que Deus tem nos ensinado? Isso é muito importante. Nós temos que dar valor a estas pérolas preciosas que Deus tem derramado nas nossas vidas, porque isso faz toda a diferença no presente e no futuro. Nesta noite, dando continuidade na última palestra, nós então estávamos lendo ali no versículo de Isaías, no capítulo de número 5, versículo 13, onde estava escrito: portanto, meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e as multidões se secarão de sede. Então nós podemos observar, repescando esses dois versículos aí da palestra anterior para darmos continuidade. Então nós podemos entender sempre a essência do caos. A essência do caos está no afastamento das leis do universo. Quais são as leis do universo? As leis do Criador. Então, quando nós nos afastamos dela, automaticamente nós estamos ofertando lugar ao caos. Então, ao afastar-se da lei de Deus, a entropia, ou seja, o nível de desorganização, de desordem das nossas vidas, ele aumenta
proporcionalmente. Então, quanto maior o afastamento, maior o caos. Quanto maior a aproximação, menor o caos. Nós estamos caminhando para uma perfeição plena e absoluta. Por isso que ainda algumas coisas parecem estar fora do lugar, mas é porque nós estamos caminhando em direção aos pilares do universo. E os pilares do universo são as suas leis, porque as leis sustentam todas as coisas. Como está escrito no livro de Hebreus, que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para sustentar a existência de todas as coisas. E é isso que nós temos que entender. E quando nós somos a palavra, ou seja, nós nos transformamos como José foi transformado por Deus para operar sinais e maravilhas no Egito, ele foi considerado pelo faraó o seguinte nome, Zaphenat Paneach, ou seja, Deus fala e ele vive. Então ele se tornou o porta-voz, ele se tornou a palavra. Por quê? Porque a palavra estava dentro dele. Então esse é o segredo. A palavra não pode estar fora, a palavra não pode estar simplesmente no armário, guardado, ou a Bíblia aberta em cima de um pedestal, ali no Salmo de número 91, enfeitando. Não, ela precisa estar viva e dentro de nós. Isso é que faz toda a diferença. A palavra não é um amuleto, a palavra é um verbo, e verbo está diretamente ligado à ação. Então, aonde tem a ação, aonde tem transformação, é porque o verbo está presente. Então essa associação nós temos que sempre carregar dentro dos nossos corações. Se eu sou o verbo, eu produzo vida. Se eu não sou o verbo, então eu não consigo produzir os sinais que o Senhor Jesus prometeu que nós faríamos, e maiores ainda. Então nós precisamos ser o verbo. Como que nós somos o verbo? Então nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E quando nós somos enxertados na videira verdadeira, nós recebemos a vida da videira. Nós não somos como Jesus literalmente, porque Ele é autossuficiente. Mas Ele nos deu o poder dEle para que nós façamos os sinais dEle. Então a nossa suficiência está em Cristo. Cristo é onipotente. Nós somos enxertados na videira onipotente. Então nós recebemos dela virtude. E por isso nós somos o Zaphenat Paneach. Deus fala e Ele vive. Então o segredo está em sermos enxertados na oliveira verdadeira. Este é o segredo do cristianismo. Porque aí nós estamos atrelados às leis de Deus e nós vamos então cumprir o princípio da obediência que foi descrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, que ele disse o seguinte: o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele só faz o que o Pai está fazendo, porque tudo o que este faz, o Filho semelhantemente o faz também. Quando Jesus disse isso, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, é porque ele veio cumprir o propósito de Deus como homem. E ele não veio como Deus, ele veio como homem, ou seja, atrelado às mesmas circunstâncias humanas do que nós. Então, ele se alimentava, ele, quando ia se deslocar de um local para o outro, ele andava normalmente, ele sentia dores, nós podemos observar isso no Calvário. Então, ele, em momento algum, ousou ser igual a Deus, porque ele veio dar exemplo como Filho de Deus. Mas como Deus, ele é o Verbo. Então nós precisamos diferenciar isso, que Jesus, aqui na terra, ele estava obedecendo a Deus como se fosse um ser humano normal. Ele foi batizado por João Batista. Ele não ousou ser igual a Deus. Ele era em tudo submisso, ele orava normalmente, ele não batia no peito e falava: eu não preciso de orar porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Não. Ele orava, ele atuava como um ser humano
normal, embora nós sabemos que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e de serem chamados filhos de Deus. Então nós recebemos o poder no Messias também de sermos chamados filhos de Deus. E somos, conforme eu já preguei em outras palestras anteriores, somos coparticipantes da natureza divina. Então a natureza divina nos permite que nós sejamos Zaphenat Paniak, ou seja, verbo da palavra, aquele que manda a palavra e as coisas acontecem. Então nós temos esta coparticipação divina dentro de nós. E você não deve se preocupar, talvez você já viu muitos homens fazendo coisas incríveis em nome de Jesus e você fica pensando, será que eu vou conseguir? Você deve sempre lembrar que você está em um constante aperfeiçoamento. Você está caminhando para fazer os sinais que o Senhor Jesus fez e maiores ainda, desde que você não interrompa a sua trajetória no aperfeiçoamento de Cristo. Então você não deve desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que se manter atrelado na retidão e na integridade do caminho de Cristo. Não se preocupando com os erros, porque nós cometemos os erros, porque nós somos imperfeitos. Estamos aprendendo. Uma criança, ela cai muitas vezes durante um dia, mas ela não desiste, e hoje nós somos adultos e éramos crianças e caíamos quando tentávamos andar, mas hoje nós andamos com perfeição. Então, dessa mesma analogia, nós podemos levar isso para a vida espiritual. A gente está começando, nós estamos começando agora, estamos todos aprendendo juntos. E juntos nós vamos desenvolver o nosso aprendizado e vamos fazer os sinais que o Senhor Jesus fez e maiores ainda. Mas não vamos interromper a carreira da fé. Porque se nós interrompermos, nós então descumprimos a constância em Cristo que foi tão recomendada pelo apóstolo Paulo. E continuando então a questão do distanciamento e da aproximação das leis do universo, nós também falamos um pouco sobre o versículo que está lá em Oséias, no capítulo 4, versículo de número 6, que diz o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Então, o povo de Deus foi arruinado, ou seja, o nível de entropia, o nível do caos aumentou porque houve o distanciamento da palavra por meio do conhecimento. Porque não tem outra forma de aproximar-se da palavra, por isso que eu digo que ela não é um amuleto. Não adianta eu pegar uma Torá e ficar abraçado com ela a noite toda, o dia inteiro, que eu vou então estar próximo da palavra. Não, é pelo conhecimento. Quando falta o conhecimento, entra o caos, a destruição. É o que está escrito aqui. Veja bem, vamos repetir, porque isso é muito importante, carregarmos essas verdades bem latentes no nosso subconsciente, porque isso faz toda uma diferença lá na frente. Então diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado. Em outras versões, destruído. Destruição, eu falei no início da palestra anterior, que é o caos. Ou seja, tudo está arruinado. Tudo está sendo destruído. Então, a destruição, ou seja, o caos, é por falta de conhecimento da palavra. Então aqui não precisa dizer mais nada. O próprio Deus está dizendo isso através da boca do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quando o Senhor Jesus também, eu falei na palestra anterior, no final da palestra, que o Senhor Jesus também disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é um erro grave.
é um erro que provoca a destruição. Então nós temos que receber a palavra, praticar a palavra, para sermos comparados com o homem prudente, que este ouviu a palavra e praticou, e ele então se tornou semelhante ao homem sábio, que comparadamente pela analogia por meio de uma metáfora, o Senhor Jesus Cristo diz que é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então vêm os ventos e as tempestades, e aquela casa não vai ruir, porque ela está alicerçada na rocha, ela está firme em uma condição indestrutível. Então essa é a nossa posição, sermos indestrutíveis, inabaláveis, por causa do grande poder que Deus estabeleceu sobre a igreja. E dando continuidade nessa situação entre o caos e a vida plena, nós precisamos entender que para que haja o afastamento do caos, nós precisamos alinhar as nossas vidas com a lei de Deus. Então, quanto mais nós alinhamos a nossa vida com a lei de Deus, mais nós estamos distanciando da perversão, da dinâmica do caos. A turbulência, ela tem um nível de frequência que opera segundo cada estado de consciência. E a partir do momento que você eleva a sua vibração no seu campo eletromagnético, em gratidão, em amor, em conhecimento, em meditação, em equilíbrio, automaticamente você está sendo arrebatado do mundo perverso. Por isso que lá atrás diz assim que o Deus desta era perversa cegou o entendimento de muitos para que não compreendessem as Escrituras e nem lhes resplandecesse a luz, o brilho do Evangelho pleno. A estratégia do maligno é o processo de desinformação. Quanto mais você desconhece acerca do universo de Deus, mais você fica à mercê do caos. Mas quando nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos então buscando o pleno conhecimento da verdade, acontece o inverso. Nós vamos sendo arrebatados do caos e levados então para uma vida pacífica e abundante. E a vida com Cristo, ela é leve conforme Ele prometeu. A religião, ela proporciona peso, acusação, ela proporciona muitas coisas que não fazem parte do reino de Deus, embora muitas delas utilizem o nome de Jesus Cristo. Mas a questão não é se ela utiliza ou não o nome de Jesus. O problema é que as leis nas quais a religião está fundamentada são leis que não pertencem ao reino de Deus, e sim ao reino do maligno. Então, quando nós nos desligamos do processo religioso tradicional, repetitivo, que provoca o caos, automaticamente nós estamos proporcionando uma vida leve conforme a promessa de Jesus, que ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se ele prometeu para nós um alívio, ele prometeu para nós uma vida suave e leve, então aonde está a justificativa de uma vida lamuriosa, pesada e cruel nas Escrituras? As pessoas podem passar por um tempo de dificuldade, de repente, no momento que elas estão conhecendo a verdade, lutando para crescer. É normal vivermos o que eu já chamei no mundo da física quântica de catarses. É um momento em que há conflito das forças. É um momento em que os turbilhões do poder de Deus começam a atuar. Então a vida parece que dá uma bagunçada, mas depois ela se realinha de acordo com a palavra de Deus e com o estado de consciência daquele que está usando as leis de Deus.
Então nós entendemos que esse processo acontece, mas que a vida lamuriosa, a vida pesada, a vida do fardo cansativo, a vida somente de provação, 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 que nunca termina, esta vida não faz parte do reino de Deus. Ela não tem encaixe, ela não tem lugar nas Escrituras. As provações citadas nas Escrituras, nós temos que interpretá-las de uma forma diferenciada, praticando a hermenêutica, ou seja, analisando o contexto político, social, geográfico e outras variantes que podem alterar a resultante. Então, se nós não analisamos isso e puxamos ali de maneira insana, aquilo se torna então um fardo pesado, porque foi mal interpretado. E nós temos também que considerar o erro das traduções ao passar do grego, que é o Novo Testamento que eu estou citando, a questão das provações muito falada no Novo Testamento. Quando nós passamos para o português, perde-se muita coisa. E nós temos que entender que a mentalidade do tradutor às vezes é uma mentalidade religiosa. Nós precisamos buscar e estudar e trazer então a revelação de Deus na palavra. Nós não podemos simplesmente pegar o versículo ali, isolado do contexto social, geográfico da época e de todo o contexto das Escrituras, sacar aquele versículo e criar então uma variante doutrinária. Isso é erro. Isso é um erro, isso é uma torção das Escrituras com outro propósito, passar uma mensagem paralela. No reino de Deus não existem mensagens paralelas. No reino de Deus existe a mensagem, a palavra, o verbo, único Deus, aquele que muda, salva, liberta, cura os cegos, liberta cativos e oprimidos e dá luz àqueles que estavam em trevas. Então, o propósito da palavra e das leis de Deus é um propósito de salvação harmoniosa em Jesus Cristo. Nós temos que saber discernir muitas coisas, por isso que eu sempre falo isso. Não se apeguem a tradições religiosas, a versículos decorados de forma insana, e aquilo vem sido repetidos com um propósito de torção da palavra. Então, quando nós torcemos a palavra, ela produz uma resultante diferente, e isso dá-se a entender que é de Deus, mas não. A palavra deve ser perfeitamente analisada com muito critério. Diz o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, não dar uma lida correndo. Continuando aqui, para que nós venhamos sair desse sistema, porque é um sistema complicado, é um sistema destrutivo, é um sistema que, na verdade, ele traz muitas dores, muita tristeza, e ele tem uma tendência, o caos, ele não é estável. Eu queria salientar isso nesta noite. Não pense que o caos é estável, porque ele não é. Ele tem uma tendência a piorar, porque ele vai gerando variações de destruição, e cada vez que a pessoa tem uma decepção maior, aquilo é marcado no seu subconsciente, e ela então aumenta a sua fé na destruição. Ela vai começar no processo de desistir, dizer, não tem jeito, a minha vida está indo de mal a pior e eu tenho que aceitar isso aí. Aí vem outra desgraça, traumatiza mais, e o subconsciente dela, conforme eu já expliquei, com a informação que está dentro dele, ele vai lançar aquilo na matriz divina. E o subconsciente, ele é imparcial. O que for lançado nele vai ser lançado na matriz divina. Nós temos que entender que um grande homem que trabalhou experimentos na psicologia é o famoso William James, o pai da psicologia americana. Por exemplo, ele é tão conhecido que todos os psicólogos, eles estudaram os estudos do William James na faculdade. E ele fez vários experimentos.
E um dos experimentos dele foi sobre o subconsciente. E eu já até falei o que ele sintetizou todas as experiências dele em um pensamento. Eu achei muito inteligente isso da parte dele. Ele diz o seguinte, que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é uma com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas, é denominada lei da vida. Portanto, que nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo nós devemos gravar ideias certas e pensamentos construtivos. O que William James está nos dizendo com esse pensamento? William James está nos dizendo que o problema do ser humano é o que está gravado na mente subconsciente. A mente subconsciente, ela reproduz a realidade que nela está gravada. Então, a nossa mente subconsciente, ela está diretamente ligada às experiências marcantes da nossa vida e às repetições. Por exemplo, uma pessoa que passa por um acidente, ela cria na mente subconsciente um trauma. E tudo que se refere àquele acidente serve como o gatilho mental para ativar aquele trauma, ou seja, o erro computacional que aquele trauma gerou. Então ela tem pavor de qualquer ambiente que tenha o cheiro, o barulho, as cores que estavam no dia do seu acidente, no dia do seu traumatismo. Então nós entendemos que este trauma ele veio por um baque, por uma cena forte, uma cena que marcou. E a tristeza, a decepção, ela pode ser considerada acidentes psíquicos. As frustrações, as decepções, elas marcam as pessoas. E quanto mais destas marcas estiverem gravadas no inconsciente, elas serão reproduzidas no universo quântico, ou seja, nas regiões celestiais. Então, a matriz divina são as regiões celestiais, o universo quântico. Então, quando nós reproduzimos o que está no subconsciente, no universo quântico, ele vai responder com acontecimentos semelhantes aos que estão gravados na mente subconsciente. Lembrando-se que semelhante atrai semelhante. Então, eventos da mesma natureza vão começar a surgirem. É como se eles fossem atraídos para aquela pessoa que está nesse estado de consciência. Então, o Dr. William James percebeu que quando as pessoas gravavam coisas ruins, as coisas ruins gravadas na mente subconsciente daquele indivíduo eram reproduzidos durante o decorrer da sua vida. Em contrapartida, o Dr. William James também descobriu que as coisas boas gravadas na mente subconsciente daqueles indivíduos atraíam também eventos semelhantes àquelas gravações. Então, por isso que ele recomenda que é melhor você gravar ideias certas e pensamentos construtivos. Porque se você ficar gravando coisas ruins na mente subconsciente, ela vai reproduzir estes eventos. O apóstolo Paulo também, de acordo com as suas experiências, diz: em que pensar? Tudo que é santo, que é puro, que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E no livro de Provérbios também está escrito: assim como ele pensa, assim ele é. Então, se o que ele pensa repetitivamente é gravado e assim ele é, se ele pensar coisa ruim, ele vai ser e ter coisas ruins. Então, as Escrituras estão apontando para essa realidade. Os experimentos do Dr. William James estão mostrando o cumprimento das Escrituras na prática, através dos seus experimentos.
E nós estamos desfrutando de todos esses conhecimentos e precisamos ativá-los no nosso dia a dia. Então, voltando ao contexto aqui da mensagem, nós precisamos então ativar todo esse poder que Deus nos deu através da mente subconsciente e investir na mente subconsciente um novo plantio de informações, ou seja, palavra é semente, e é comparado na parábola do Senhor Jesus Cristo que a semente que caiu em terra boa, esta frutificou. Então, nós temos que entender que o nosso subconsciente ele é uma terra boa, e nós precisamos plantar a semente que nós queremos colher. Se nós plantarmos uma coisa ruim, então aqueles eventos ruins serão uma constante nas nossas vidas. Se nós plantarmos as coisas boas, segundo o conselho do apóstolo Paulo, por exemplo, nós vamos colher as coisas boas. E aí cumprir-se-á o que está escrito nas Escrituras. Tudo aquilo que o homem plantar, isto certamente ceifará. Então, quando nós plantamos no nosso subconsciente somente sementes boas, nós vamos então operar uma realidade na matriz divina em nosso favor, porque nós estamos usando a nossa convicção. Por isso que no livro de Hebreus o autor diz o seguinte: o justo viverá pela fé. E no mesmo livro de Hebreus diz que a fé é a certeza, ou seja, a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, quando nós trabalhamos em convicções, sabendo que nós podemos gravar as coisas de Deus no nosso subconsciente, por que então não vamos fazer? Se nós temos a chance de fazer a nossa reprogramação mental, que é a mesma palavra que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, quando ele disse que nós devemos trabalhar com a renovação da nossa mente. Renovação é tirar o velho e colocar a nova informação, a informação de Deus. Reprogramação mental é tirar o programa velho e colocar um novo programa de Deus. Qual é o novo programa de Deus? É exatamente as leis do universo. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente a nossa vida começa a passar por transformações. Os sintomas dessas transformações é que a nossa vida começa a ficar leve, que nós começamos a alcançar os sonhos que talvez nós empregamos uma energia incrível durante vários anos fazendo propósitos religiosos, nunca conseguimos nada. Quando consegue uma coisa pequenininha, aí quando nós estamos trabalhando com as leis de Deus, a gente usa a força de Deus. Porque a nossa força, ela é finita, ela tem um limite, a força da capacidade humana. Mas quando nós reconhecemos que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, aí nós usamos a força de Deus. Porque nós já somos maduros, sabemos que nós não somos onipotentes. Somente um Deus é onipotente, e mais ninguém. Nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins, nem o próprio universo. O universo depende da força, da energia do Criador para continuar existindo. Se ele desligar a sua fonte de virtude, tudo desaparece. Mas como ele tem propósito na sua criação, uma vez criada, jamais será desfeito. Então, por isso que é importante nós sabermos que tudo vai continuar na eternidade. Quem viveu uma vida relapsa, zombando, blasfemando das leis divinas, vai viver a eternidade daquele jeito que você já conhece nas Escrituras, no castigo eterno. E aqueles que perseveraram, que continuaram o aperfeiçoamento de Cristo, vão receber a coroa da vida. São aqueles que são humildes, que reconhecem que são imperfeitos e que precisam da perfeição e estão trabalhando para isso. É muito simples. Nós precisamos trabalhar constantemente para o aperfeiçoamento, ou seja, o crescimento espiritual. E quando vier Jesus na sua glória para promover aquele encontro nos ares do arrebatamento, nós estaremos preparados, porque nós
fomos encontrados em escala crescente de aperfeiçoamento nele. Nele, nós estamos então nos esforçando para crescermos. É isso que Deus quer de nós. Então, para que nós sejamos tirados deste mundo do caos, nós precisamos de algumas estratégias, de algumas mudanças de atitudes. Nós precisamos abandonar o velho, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, porque ele disse: quando vivíamos passado nas paixões pecaminosas postas em realce pela lei, que operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Aí o que ele diz? Agora, porém, libertados daquilo que estávamos sujeitos, vivemos em novidade, coisas novas sempre, novidade de vida, e não na caducidade da letra. A caducidade da letra é exatamente você usar coisas que não têm mais valor na vigência das leis do universo. Então, se você quiser fazer um sacrifício com um cordeiro para oferecer como expiação, isso é uma lei caduca, já não vale mais. E as tradições religiosas muito menos, porque elas não tinham valor nem no passado e muito menos no presente e no futuro. Então, essas coisas que vivíamos, elas operavam em nossa mente a fim de frutificarem para a morte. Então ele já explicou que essas coisas não têm mais poder sobre nós e não traziam nenhuma virtude. Mas agora, porém, libertados daquilo que estávamos sujeitos, ou seja, daquelas coisas religiosas que estávamos aprisionados, nós já fomos libertados daquilo, nós entramos então na melhor fase da vida. Vivemos em novidade de vida e não na caducidade da letra. Esta é a melhor condição de qualquer cristão, novidade de vida. E para isso, nós vamos então ver recomendações vigentes, então, na palavra do nosso Deus. Então nós vamos abrir agora em Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 8. Josué 1, versículo de número 8. Lá está escrito assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar em teus caminhos e serás bem-sucedido. Então, o conselho de Josué para o povo de Deus foi esse. Vocês precisam estar sempre tendo convívio com a Torá, que até então não existia o Novo Testamento, eles estavam vivendo o Pentateuco. Então, para a realidade dele, o Pentateuco era o tudo que eles tinham de informações sobre o reino de Deus, aquilo era tudo. Hoje nós temos informações sobre o Messias, detalhes da sua vida, do seu discipulado, de todas as coisas aqui na terra. Mas então até lá, a verdade que eles tinham em mãos era a Torá. E o conselho que Josué está dando é a convivência. A convivência, ela traz uma repetição benéfica. Porque existe a repetição que traz benefícios, existe também a repetição que traz malefícios. E o Senhor Jesus disse que não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que achando pelo seu muito falar, serão ouvidos. Então é diferente a repetição em vão da repetição benéfica. A benéfica, ela não é simplesmente ficar falando como um papagaio sem raciocinar em cima daquilo. Quando nós operamos a nossa racionalidade em cima da verdade que liberta, ela então produz o efeito desejado porque nós temos o entendimento. Sem o entendimento não adianta repetir.
Nós temos que analisar, nós temos que examinar, nós temos que ler e reler e meditar naquilo. Isso é muito importante. Porque quando nós fazemos isso, isso está sendo passado como convicção do nosso consciente para o subconsciente. E essa estratégia divina, ela permite que aquelas gravações antigas vão sendo apagadas pela entrada das novas informações. Nós temos que entender que nós trabalhamos com entradas de informações e depois essas informações elas vão produzir frutos na matriz divina. É como se fosse uma linha de produção. Então, se eu entro com insumos, com matéria-prima de qualidade, o produto acabado também vai ter uma boa qualidade. Mas se eu entrar com insumos de má qualidade, eu não vou ter um produto final bem acabado. Eu vou ter problema no final. Então, o que entra é o que sai. Então, nós temos que entender que nós estamos permitindo a circulação de informações. Então, se eu fico vendo, por exemplo, só desgraça no jornal, se eu fico vendo só novela imoral e aquelas coisas todas repetindo, então eu estou entrando com insumos de má qualidade, estou produzindo uma péssima realidade, estou atraindo a semelhança dos dados que estão entrando no meu intelecto, no meu psique. Então, essas informações negativas elas vão fazer um ciclo, elas vão entrar e vão sair. E quando elas estiverem saindo através do nosso subconsciente, elas já vão sair produzindo uma realidade semelhante àquilo que eu estou permitindo que entre pelos meus olhos. Então nós podemos entender agora mais claramente que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, se os nossos olhos forem bons, realmente eles estão atentos às virtudes da vida, às leis do Criador, conhecendo as coisas boas, então todo o meu corpo estará luminoso. Mas se eu estiver então dando aos meus olhos uma imagem de desgraça, uma imagem negativa, uma imagem de destruição através de reportagens, de novelas e tudo mais, eu estarei então produzindo realidade semelhante a estas que eu estou apreciando com os meus olhos, e o meu corpo estará todo em trevas. Então, quão grandes trevas serão, diz o Messias. Então nós precisamos entender que o nosso olhar ele tem que ser um olhar puro em cima das coisas boas que nos trazem virtude, que nos trazem esperança. Como diz ali no livro de Jeremias, ele diz o seguinte: quero que me tragam à memória as coisas que me dão esperança. Então, não vamos trazer à nossa mente coisas que nos trazem desgraça, tristeza, apreensão, angústia, porque nós estamos intoxicando o nosso psique com informações negativas que estão sendo também gravadas no nosso subconsciente. E uma outra estratégia interessante para que nós possamos sair desta realidade negativa está em Salmos de número 34, ali no versículo de número 12. É muito interessante porque é o mesmo conselho que Tiago vai falar no Novo Testamento. Ele vai falar a mesma coisa, porém modificando um pouco as palavras, mas a essência é a mesma. Ele diz o seguinte aqui, o salmista: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade, guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Esse Salmo de número 34
no mundo religioso, na Bíblia do mundo religioso, parece que ele foi arrancado dali. Porque é exatamente o contrário do que está escrito aqui, no Salmo de número 34, versículo 12, que eles praticam. E constantemente o caos permeia naquele meio religioso. E aqui o salmista diz o seguinte: quem quer viver longos dias, ele não disse uma vida curta, longos dias e em felicidade, aí está o segredo, porque é exatamente o que nós procuramos. Porque se você perguntar para alguém, você quer viver poucos dias? A pessoa fala, Deus me livre. Eu quero viver muitos dias. Mas você quer viver muitos dias doente, com a vida desgraçada? Deus me livre. Então aqui está Deus te livrando. Você já não precisa mais falar Deus me livre, porque Ele já livrou. Agora o remédio está aqui. Você tem que praticar. Então eu quero viver longos dias e em felicidade. Eu tenho que guardar a minha língua do mal e os meus lábios de falarem falsamente. Porque o falso, ele não faz parte do reino de Deus. E no mundo religioso, pessoas falam mal de outras pessoas. E o que eles falam, na maioria das vezes, nem verdade é. Então nós não devemos falar falsamente. Não devemos criticar as pessoas. Crítica. Então no mundo religioso, a língua é usada para crítica. Nossa, você viu como é que a fulana chegou aqui com a roupa assim, assim assado. Pronto, já baixou a frequência. Então se a pessoa estava em alta, estava no amor, ela começa a trabalhar nos comentários de crítica, automaticamente a frequência decai. Aí a pessoa já está operando no nível das trevas e não no nível da luz. Por quê? Porque ela está praticando uma constância na crítica. Diferente daquele que ele escorregou, ele teve um deslize e criticou, mas logo a sua consciência o recobrou. Disse, olha, você está trabalhando em cima de uma crítica, você conhece o resultado disso. A pessoa se recobra, pede perdão, retira as palavras, ainda que seja em silêncio. Eu anulo tudo que eu critiquei aquela pessoa. Eu abençoo que ela tenha uma vida próspera, abençoada. E então ele recobrou a sua sanidade mental. Aí automaticamente é diferente de uma pessoa que vive na constância. Ele vive uma vida deliberadamente no pecado. Aí já não lhe resta mais sacrifício, porque o sacrifício do Calvário só vale para aqueles que estão perseverando na caminhada crescente do aperfeiçoamento em Cristo. Então nós temos que apartar os nossos lábios de falarem falsamente. E depois aqui no versículo de número 14 ele dá um outro conselho, ele diz assim: aparta-te do mal e pratica o bem. Então, quantas práticas religiosas são malignas? O preconceito, a crítica, a falta de amor, a desconsideração pela vida do irmão. Então, se eu for citar aqui a lista de coisas que são praticadas no mundo religioso, eu vou ficar falando a noite inteira. Então nós temos que entender que isso tem que parar. A prática maligna tem que parar. Então, para a prática do mal e entra algo novo, a prática do bem. Porque se você não faz a mudança de hábito, colocando algo novo em cima, o costume antigo volta. Ninguém consegue parar um hábito sem colocar um outro benéfico em cima do antigo. Então é necessário que nós tenhamos a sabedoria e o entendimento e a inteligência de saber que nós precisamos praticar o novo para que o velho seja subjugado ao quê? Ao aniquilacionismo. Ele precisa ser aniquilado, destruído. O corpo do pecado, as informações transgressoras da lei, elas precisam ser destruídas. E como que elas são destruídas? Com a prática do bem sobre a prática do mal. Aí cria-se um novo hábito pela repetição abençoada. Então não é uma vã repetição, é uma repetição de uma conduta que é aprovada aos olhos de Deus.
porque ele mesmo diz, através do apóstolo Paulo, que quando nós praticamos estas coisas abençoadas, que são as derivadas do amor, contra essas práticas não há lei, diz o apóstolo Paulo. Então nós entendemos que a sobreposição da prática do bem em cima da prática do mal, ela vai programar a sua mente com esse novo hábito. E você vai sentir prazer em ajudar as pessoas. Você não vai mais sentir prazer na crítica, em falar falsamente, em tecer comentários que não edificam, em lançar palavras torpes. Você vai perder o prazer disso. E automaticamente você está estabelecendo um novo hábito. E isso é uma reprogramação mental. Então, quando nós observamos estes versículos aqui no Salmo de número 34, que é o 12, o 13 e 14, aqui tem uma baita de uma receita que vai transformar toda a realidade das nossas vidas. E aqui eu gostaria também que vocês abrissem na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 9, nós temos aqui um baita de um conselho também para vivermos aquela vida, aquele sonho que nós tanto queremos. Diz assim, versículo 9, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Não retribuindo o mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Então, aqui na epístola de Pedro, ele também está falando, além de Tiago, falou, né, da língua, que a língua incendeia todo o corpo, que você não deve falar as coisas que não edificam, e falou muitas coisas. O apóstolo Pedro também está falando a mesma coisa. Você vê que existe uma coerência, um alinhamento com as mesmas informações das Escrituras na vida de todos aqueles que tiveram um encontro com o Messias. Então, através dessas verdades, são o que? Práticas simples, precisa da nossa iniciativa, precisa que nós tenhamos um propósito de modificar o nosso hábito. Parece simples, mas não é fácil, porque requer uma constância. Nós temos também que praticar dentro daqueles horários, principalmente quando você quer lançar uma gravação nova no seu subconsciente. Lembre-se de fazer isso em uma posição de relaxamento, no momento em que você vai dormir. Você então começa a pensar na palavra de Deus e começa a atribuir aquilo ali à sua vida. Se você deseja, por exemplo, ter riquezas, você vai dizer: eu sou a riqueza, eu sou a abundância. Porque quando você diz eu sou, aquilo faz parte do seu ser, aquela convicção, e ela produz a abundância. Quando você quer somente as coisas, você vai dizer eu quero correr atrás da bênção, é porque aquilo não está em você. Então, a lei de Deus, ela defende, em primeiro lugar, é melhor você ser do que ter. Porque quando você você produz abundância. Então, bem, Abraão, ele ou melhor dizendo, na terra, ele era um homem possuidor da bênção. Aquilo estava dentro dele. E ele então foi um homem muito rico. Ló escolheu as terras da planície visando aquilo que os seus olhos desejavam. Então ele estava olhando o lado de fora. Abraão, ele não se preocupou. Ele disse para Ló: se você escolher, vamos supor, se você escolher o lado das planícies, eu vou para o outro lado. E o outro lado era a terra seca. E você pode observar que a terra que Abraão foi instalar-se era uma terra que não tinha virtude, mas o que estava dentro dele
que é exatamente: eu sou a abundância, eu sou o escolhido, eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Cristo. É eu sou. Então, não é uma coisa do lado de fora, é uma coisa que está no meu estado de consciência. Então eu sou a riqueza, eu sou a paz, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Assim como o meu mestre me ensinou, assim eu também sou. Porque ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, se ele disse isso para nós, é porque isso faz parte do nosso estado de consciência. E juntamente com esses princípios, todos os outros também. Então nós temos que saber que nós somos abundantes, que nós somos abençoados, que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Então isso faz toda a diferença nas suas afirmações diante de Deus, que são em espírito e em verdade. Faça isso em seu processo de relaxamento e pela manhã a mesma coisa. Não precisa colocar muita coisa, vá fazendo gradualmente, contemple os resultados, isso vai retroalimentar as suas convicções. Vamos então encerrar a nossa palestra, porque já foi passado muitas informações e vocês vão precisar passar pelo processo de assimilação de tudo que foi falado. E isso é legal até você assistir 1, 2 ou 3 vezes, para que isso esteja firme e vá sendo gravado no seu subconsciente. E quando você for deitar, lembre de coisas que você quer ser transformado e comece a atribuir aquilo ao seu ser, e de forma convicta e fiel e verdadeira, eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Olha, eu desejo a todos vocês uma noite muito abençoada na presença de Deus. Deixo aqui um grande abraço e desejo a todos também. Nós vamos ter ali uma data comemorativa do Natal. Muitos estão comemorando o Natal através do Noel, né? Mas nós estamos comemorando o Cordeiro Natalino, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, que vocês vivam o verdadeiro Natal e abençoado. Façam a ceia, claro. Vocês vão estar ali juntando os familiares, é uma oportunidade de você até abençoar outras pessoas. Então, não tem problema você estar comemorando o Natal na mesma data que eles. Vocês estão comemorando o verdadeiro Natal. Eles estão comemorando o Noel, mas nós comemoramos a Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que a luz do Evangelho pleno resplandeça poder sobre cada um de vocês. E eu quero ver muitos e muitos e muitos testemunhos de que vocês estão sendo tremendamente abençoados. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.